Olá, graça e paz a todos. Hoje, sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022. Estamos aqui com este momento do Falando de Vida e eu quero compartilhar com todos vocês hoje um tema, uma mensagem em que tem o título de O Caminho Certo. Eu quero iniciar aqui esta live fazendo aqui uma pergunta para levar você a pensar. Será que você está andando no caminho certo? Qual o caminho em que você está andando? Qual o caminho que você escolheu para a sua vida? Porque tudo na vida passa por uma escolha. Escolha esta que quem vai determinar somos nós. E eu vejo aqui na palavra de Deus o exemplo de um profeta. Quando nós falamos profeta, nós falamos de um servo de Deus. Eu quero falar hoje aqui sobre o servo de Deus chamado Jonas. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Jonas, no capítulo 1. Eu vou ler apenas aqui 3 versículos, para ser aqui a base do que nós iremos falar nesta programação. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Jonas, capítulo 1, a partir do 1º versículo. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então você observa aqui a história de Jonas. Jonas, ele era um servo de Deus. E como servo do Senhor, ele deveria obedecer ali a voz do Senhor, o chamado do Senhor. Mas a gente observa que não foi o que Jonas ele fez. Pelo contrário, Deus deu uma ordem para Jonas que ele tinha que ir para Nínive, para pregar lá na cidade de Nínive. Deus queria restaurar aquele povo. Deus queria salvar aquele povo. E era necessário que a palavra da verdade viesse chegar a eles. Era necessário que alguém viesse se dispor a levar, a transmitir a palavra de Deus para aquele povo. E quem que Deus queria usar? O Jonas. Porém, a gente observa aqui que Jonas, ele se dispôs, mas não para obedecer à voz de Deus. Ele se dispôs para fugir da presença de Deus. E quantas vezes as pessoas, elas também pegam um caminho para tentar fugir do propósito de Deus, para tentar fugir da presença de Deus, como Jonas. Era tão simples Jonas obedecer e ir para a cidade de Nínive. Mas no seu coração havia ali o intuito, o desejo dele fugir da presença de Deus, então ele pagou a passagem de um navio e foi para Tarsis. Essa atitude de Jonas fez com que toda a tripulação daquele navio sofresse ali o risco de todos perecerem por causa da atitude
de Jonas. Muitas vezes a pessoa, ela acaba agindo como Jonas, tentando fugir do propósito de Deus, pensando que será mais feliz, pensando que será mais abençoado, que terá uma vida mais alegre, e não é o que acontece. Pelo contrário, a pessoa acaba se frustrando, se decepcionando, a pessoa acaba tendo uma vida marcada por tantos dissabores. Repito, como foi o caso de Jonas. Mas não apenas o Jonas sofreu, mas ele fez toda a tripulação daquele navio sofrer. Porque veio uma tempestade naquele mar e que quase aquele navio foi a pique. Ali os tripulantes daquele navio, como o comandante, começaram a pegar a carga do navio e jogar fora. Eu pergunto, qual era a culpa que o comandante tinha? Será que o comandante tinha uma culpa para ele ter que estar perdendo toda a carga que ele estava transportando? Não, a culpa não era do comandante, a culpa era de Jonas, que desobedeceu à voz de Deus e tentou fugir da presença de Deus. Mas a questão aqui é que o comandante vendeu uma passagem do seu navio para o Jonas. E muitas vezes, sem a pessoa perceber, ela também está permitindo com que um Jonas venha fazer parte da sua vida. Toma cuidado. Toma cuidado para no caminho da vida, na estrada da vida, você não venha permitir que um Jonas venha fazer parte da tua vida. Aqueles a quem estão desobedecendo à voz de Deus. Toda vez que uma pessoa ela permite, um Jonas da vida entrar no seu caminho, repito, o Jonas aqui é a figura daquele que desobedece a Deus. Se de repente alguma pessoa, um homem chamado Jonas está assistindo essa live, não é de você que eu estou falando, é a figura aqui da Bíblia, do profeta Jonas. O Jonas aqui, ele representa toda pessoa que ela resolve no seu coração desobedecer o chamado de Deus, a voz de Deus, e tenta fugir, achando assim que vai encontrar um caminho melhor, uma vida melhor, uma estabilidade na sua vida. E a gente observa que foi tudo o contrário o que Jonas ele recebeu. Ele não recebeu estabilidade nenhuma, pelo contrário, nem paz. Ele e todos os tripulantes daquele navio sofreram ali muita tribulação, muito sofrimento, muito pavor, muito medo, por causa daquela tempestade. E a tempestade naquele mar só teve fim quando lançaram Jonas para fora do navio, para fora do barco. Muitas vezes você está também passando por uma tempestade na tua vida, porque há a figura de um Jonas na sua vida. E você tem que tirar esse Jonas da sua vida para que a tua vida ela venha ficar em paz. Para que você tenha paz para trilhar o seu caminho e você chegar em tranquilidade, em sossego e segurança no destino que você tanto deseja. Eu repito, Jonas aqui é a figura da desobediência, a figura do desobediente que tenta fugir da presença de Deus. Não traga para a sua vida aquilo ou aquele que está tentando fugir da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque senão você vai permitir ou você vai trazer para si a tempestade. Por isso eu fiz a pergunta no início desta live. Será que você está trilhando o caminho certo?
Será que as tuas escolhas, as tuas decisões têm sido coerentes com a vontade de Deus? Ou será que você tem medo de assumir a vontade de Deus? Será que você tem medo de você se colocar em obediência à voz de Deus, pensando assim que você vai perder, que você vai sofrer? Jonas estava perdendo a vida. Quando ele foi lançado para fora do navio, ou seja, foi lançado no mar, ele estava perdendo a vida. A Bíblia diz que um grande peixe o engoliu. Olha a misericórdia de Deus. Se Deus quisesse, Deus poderia ter deixado ele morrer afogado. Mas Deus fez um grande peixe engolir a Jonas e mesmo assim, dentro lá do ventre do peixe, Deus o sustentou com vida. Ele passou ali um dia inteiro, 24 horas com vida, e não foi capaz de se arrepender do seu ato, de se arrepender da sua atitude e pedir a Deus perdão e misericórdia. Se já nos primeiros momentos daquele dia ele tivesse se arrependido, tivesse voltado atrás e dito: Deus, me perdoe, eu sei que eu errei em querer fugir da tua presença, Deus já teria ali manifestado a misericórdia sobre a vida de Jonas. Mas Jonas ficou um dia inteiro, 2 dias inteiros, 3 dias inteiros. Quando ele estava quase sem fôlego, ou seja, estava ali à beira da morte, nos seus últimos instantes de vida, foi que ele se arrependeu. Se você ler aqui o capítulo 1 inteiro, que são apenas 17 versículos, você vai ver isso. Nos últimos instantes de vida de Jonas, foi que ele se arrependeu, pediu perdão a Deus. Então Deus fez o peixe vomitar o Jonas lá na cidade de Nínive. Queridos, quando nós estamos na obediência ao chamado de Deus, à voz de Deus, Deus sempre vai preparar tudo para que nós venhamos cumprir o seu propósito. Não há o porquê a gente ficar com dúvidas, com medo, questionando: será? Será que vai dar certo? Será que eu serei bem-sucedido? Será isso? Será aquilo? Não, querido. Você observa que Deus fez o peixe levar ele pelas águas até onde? A cidade de Nínive. Ele não precisou pagar nada. Mas para ele ir para Tarso, ele precisou abrir mão de alguma coisa. Ele precisou pagar. E muitas vezes a pessoa está fazendo isso. Muitas vezes a pessoa, ela já pagou pelo seu sofrimento. Ela pagou para sofrer. Ela pagou para estar ali angustiada, oprimida, sobrecarregada. Sendo que se estivesse no caminho certo, o caminho da obediência à voz de Deus, ao chamado de Deus, a pessoa estaria em segurança, estaria em paz e Deus faria de tudo para que essa pessoa viesse ter as portas abertas para cumprir o seu chamado, cumprir a ordem de Deus. Meus amados, assim como Jonas, toda pessoa que hoje em dia tenta fugir da presença de Deus, tenta fugir do propósito de Deus, a pessoa vai estar provocando na sua vida uma tempestade. Não seja provocador de tempestade na vida dos outros. Jonas provocou a tempestade para ele, mas não somente para ele, provocou também para o comandante do navio, os tripulantes. Eles estavam pagando um preço de sofrimento que não mereciam. Querido, não faça o que Jonas fez. Não tente fugir do caminho que o Senhor determinou para a tua vida. Não tente fugir da presença de Deus. Pois se assim você fizer, você tornar-se-á um provocador de tempestade para você e para todos que estiverem com você. É por isso, querido, que Deus está me usando aqui para chamar a sua atenção. Quantas pessoas que foram chamados
para servir a Deus e por amar mais o mundo do que a Deus, a pessoa tem dito não ao chamado de Deus? Quantos aqueles que têm sido convocados por Deus para largar o caminho errado deste mundo e vir para o caminho certo, que é a presença de Deus? Mas a pessoa ama mais o mundo, ama mais os prazeres do mundo e por isso tem desprezado a convocação de Deus. Por isso muitos têm fugido da comunhão da presença de Deus por amar o mundo, por amar o pecado, por amar as coisas erradas. E quantos aqueles que estão em comunhão com Deus? Só que o projeto de Deus, o propósito de Deus para as suas vidas é muito maior do que apenas estar dentro da igreja ali se alimentando. Muitas vezes Deus, Ele quer te usar. Ele quer te usar como um ministro da palavra, Ele quer te usar como um levita, como um adorador, como um obreiro, como um presbítero, um diácono, como um pastor. E muitas vezes você tem dito não para Deus. Muitas vezes você tem fugido da presença de Deus porque você fica com medo, você fica com dúvida, ou porque você tem amado mais o mundo do que o próprio Senhor. Quando Deus designou para o Jonas ele ir para Nínive, Deus já tinha preparado tudo para ele chegar em Nínive. Deus já tinha preparado. Não seria necessário Jonas sacrificar nada para chegar em Nínive. Mas para chegar a Tarso, ele teve que sacrificar. Ele teve que pagar um preço alto e pagou um preço alto mesmo, colocando a sua própria vida em risco. Então Deus está abrindo o seu entendimento nesta hora. Não vale a pena você tentar fugir da presença de Deus. Não vale a pena você tentar fugir do propósito de Deus para a tua vida. Entre no caminho certo. O caminho certo é aquilo que Deus determina. Deus tem um plano para a vida de cada cristão. E eu posso te dizer, meus queridos, que o plano de Deus é Nínive e não é Tarsis. O plano de Deus para nós é Nínive, não é Tarsis. Não queira, não deseje ir para Tarsis, porque o caminho para chegar a Tarsis vai te levar a passar por tempestades. Tempestades essas que vão te colocar em risco de perder a própria vida. E quantos? Quantos estão perdendo a família? Estão perdendo a saúde? Quantos estão perdendo a salvação? Quantos estão perdendo a verdadeira felicidade? Por quê? Porque entraram no caminho para ir para Tarsis. Sendo que o caminho da felicidade, o caminho da salvação, o caminho da restauração é Nínive. Se coloque no caminho da obediência à voz de Deus. E Deus, Ele vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Creia nisso. Ele vai colocar as mãos dele para te proteger, para te abençoar, para restaurar, de fato, a sua vida. Então, querido, volte. Faça como Jonas. Vamos ler aqui agora? Olha só. No capítulo 2, no primeiro versículo, a oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? Ou seja, esta oração de Jonas expressa ali que ele estava à beira da morte, estava nos últimos instantes de vida.
Vamos lá, vamos continuar. Versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. É isso que muitas pessoas estão precisando fazer. Estão precisando fazer o que Jonas fez. Quando ele estava desfalecendo, ou seja, estava nos últimos minutos de fôlego de vida, ele se lembrou do Senhor. Ele se lembrou de Deus. Ou seja, ele retornou à consciência de quem era Deus. E ali no ventre do peixe ele orou, pedindo misericórdia a Deus. Você que está longe do caminho, longe da presença de Deus, por querer agradar a si mesmo ou agradar os outros, ei, lembre do Senhor e volte-se. Volte-se, arrependa-se de ter tentado fugir da presença de Deus, tentado fugir do caminho que Deus determinou para a tua vida. Arrependa-se, peça misericórdia a Deus, para que Deus te salve, para que Deus venha te livrar dessa tempestade que você está passando, ou que talvez ela ainda não chegou a você, mas ela está a caminho de chegar a você. Vamos continuar o texto. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Bastou Jonas se lembrar de Deus e o buscar, e por ele foi achado. Ele encontrou a saída, ele encontrou a vida, ele encontrou a misericórdia para a sua vida. E é assim que Deus quer fazer com você. Então, eu repito, se você está fugindo da presença de Deus, se você está saindo do verdadeiro caminho certo e indo para o caminho errado, que está fazendo você sofrer, tua família sofrer, os outros sofrerem por causa desta escolha errada, arrependa-se enquanto há tempo e volte-se para o Senhor, volte-se para a comunhão com Deus. Renova a sua fé, renova o teu voto de seguir e servir a Deus, para que Deus venha, de fato, restaurar a sua vida. Daqui a pouquinho nós estaremos realizando uma oração. E antes de nós fazermos essa oração, eu quero aqui fazer um convite a todos vocês. Domingo agora, dia 25 de dezembro de 2022, Natal, nós vamos ter apenas um culto aqui na Igreja Nova Esperança em Castro, apenas às 19 horas. Eu tenho aconselhado o povo aqui da igreja a ficar com a família, fazer a ceia de Natal com a família, né? Ou na madrugada de sábado para domingo, ficar até o domingo, dia 25, e porém, estar conosco à noite. Então, se você está com a sua família, pretende estar com a sua família neste Natal, fazendo a ceia de Natal, congratule com eles, comemore com eles o nascimento do Senhor Jesus, mas esteja conosco às 19 horas, neste domingo, dia 25, no grande culto de Natal, tá certo? E traga a sua família junto. Vamos estar aqui clamando a Deus, adorando, buscando a força, a presença de Deus, a comunhão. Vamos orar pelas famílias. Convide o seu familiar para estar junto na noite de Natal aqui na Igreja Nova Esperança. Tá bom, queridos? Às 19 horas, domingo agora, dia 25
de dezembro de 2022. Eu tenho certeza que vai ser um domingo especial para cada um que estiver aqui conosco. Em nome de Jesus. Faça como Jonas. Volte-se. Lembre-se do Senhor e volte-se para Ele, que com certeza Ele vai ter misericórdia de você e Ele vai restaurar a sua vida. Vamos falar com Deus neste momento? Pegue aí o copo com água e vamos então entrar em oração neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, a Ti clamamos neste momento, Senhor, de todo o nosso coração. Eu agradeço ao Senhor por esta palavra, esta direção que o Senhor nos concedeu. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor fez com que esta palavra chegasse a quem precisa. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha derramar, assim, as Tuas misericórdias. Quantas são as pessoas que estão passando por tempestades na sua vida, porque têm tomado atitudes erradas como Jonas, têm procurado caminhos errados, têm procurado a paz aonde só há tempestade. Paz a gente só encontra na comunhão com o Senhor, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha perdoar, que o Senhor venha ter misericórdia de cada pessoa que neste momento está pedindo perdão, misericórdia, por ter trilhado um caminho para longe da Tua presença. E que haja, meu Pai, uma restauração, em nome de Jesus. Somente o Senhor pode salvar esta vida. Somente o Senhor pode colocar a salvo este casamento, esta pessoa, a vida de cada um deles. E no nome do Senhor Jesus eu te peço, no nome do Senhor Jesus eu também te agradeço, porque eu sei que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende. Unge esta água com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos beber desta água consagrada. Graças a Deus. Domingo agora, dia 25, às 19 horas, um culto único, o culto de Natal. 19 horas aqui em Castro, na Igreja Nova Esperança, na Rua Doroteia Widman, 350, no bairro Morada do Sol. Lembrando que sábado, dia 31, às 22 horas, vai se dar início à vigília da virada do ano. Vai ser das 22 horas do sábado 31 até 00:15 por ali, mais ou menos. Vamos romper o ano novo em comunhão com Deus, na presença de Deus. Você e sua família são os nossos convidados. Deus abençoe a sua vida, Deus faça resplandecer a luz dele sobre o seu rosto, que ele te engrandeça, que Ele te proteja, que Ele te fortaleça, para que você venha continuar andando no caminho certo. Deus abençoe a todos. Até domingo, dia 25.